Parâmetros curriculares nacionais, livro 1. Objetivos gerais do ensino fundamental. Os parâmetros curriculares nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos estejam capazes de compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil na dimensão social, materiais e cultural, como meio de construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertencimento ao país. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crença de sexo, de etnia ou de características individuais e sociais. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades efetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania. Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à saúde e à saúde coletiva. Utilizar as diferentes línguas, verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. Questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para si o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Estrutura organizacional dos parâmetros curriculares nacionais. Todas as definições conceituais, bem como a estrutura organizacional dos parâmetros curriculares nacionais, foram pautadas nos Objetivos Gerais de Ensino Fundamental, que estabelecem as capacidades relativas aos aspectos cognitivo, afetivo, físico, ético, estético, de atuação e de inserção social, de forma a expressar a formação básica necessária para o exercício da cidadania. Essas capacidades que os alunos devem ter adquirido ao término da escolaridade obrigatória devem receber uma abordagem integrada em todas as arcas constituintes do ensino fundamental. A seleção adequada dos elementos da cultura, conteúdos, que contribuirá para o desenvolvimento de tais capacidades arroladas como objetivos gerais do ensino fundamental. Os documentos das áreas têm uma estrutura comum. Iniciam com a exposição da concepção de área para todo o ensino fundamental, na qual aparece definida a fundamentação teórica do tratamento da área nos parâmetros curriculares nacionais. Os objetivos gerais de área, da mesma forma que os objetivos gerais do ensino fundamental, expressam capacidades que os alunos devem adquirir ao final da escolaridade obrigatória, mas diferenciam-se destes últimos
por explicar a contribuição específica dos diferentes âmbitos do saber presente na cultura. Trata-se, portanto, dos objetivos vinculados ao corpo de conhecimentos de cada área. Os objetivos gerais do ensino fundamental e os objetivos gerais de cada área para o ensino fundamental foram formulados de modo a respeitar a diversidade social e cultural e são suficientemente amplos e abrangentes para que possam conter as especificidades locais. O ensinar e o aprender em cada ciclo enfoca a necessidade e possibilidades de trabalho da área no ciclo e indica os objetivos do ciclo por área, estabelecendo as conquistas intermediárias que os alunos deverão atingir para que progressivamente cumpram com as intenções educativas gerais. Segue-se a apresentação dos blocos de conteúdos e ou organizações temáticas das áreas por ciclo. Esses conteúdos estão detalhados em um texto explicativo dos conteúdos que abrangem e das principais orientações didáticas que envolvem. Nessa primeira fase de definição dos parâmetros curriculares nacionais, segundo prioridade dada pelo Ministério da Educação e do Desporto, a especificação dos blocos de conteúdos apenas para primeiro e segundo ciclos. A eleição de objetivos e conteúdos de área por ciclo está diretamente relacionada com os objetivos gerais do ensino fundamental e com os objetivos gerais de área, da mesma forma que também expressam a concepção de área adotada. Os critérios de avaliação explicitam as aprendizagens fundamentais a serem realizadas em cada ciclo e se constituem em indicadores para a reorganização do processo de ensino e aprendizagem. Vale reforçar que tais critérios não devem ser confundidos com critérios de aprovação e reprovação de alunos. O último item são as orientações didáticas, que discutem questões sobre a aprendizagem de determinado conteúdos e sobre como ensiná-los de maneira coerente com a fundamentação explicitada anteriormente. Estrutura dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Segue o diagrama.